Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. No encontro de confinamento da Scott Consultoria desta quarta-feira, o tema foi Gestão na Pecuária 4.0. Foram apresentados exemplos bem-sucedidos de outras áreas para mostrar que para o negócio funcionar não basta apenas gostar da atividade. É preciso investir em pessoas e tecnologia. Sem gestão, nenhum negócio vai para frente, inclusive o tão sonhado 4.0 na pecuária. Raimundo Godoy, diretor de uma escola de gestão, destacou 3 pontos essenciais numa administração: pessoas que agregam ou destroem valor, tecnologia que permite fazer mais com menos recursos e processos, os meios para produzir resultados. Eu posso ter aqui o 4.0, mas se eu não souber trazê-lo para o meu negócio e produzir resultados extraordinários, resultados exponenciais, não serviu para nada. Agora, tem que trabalhar muito. Qual o trabalho que tem que ser feito? Primeiro, a ambição. Como transformar o meu negócio com visão de futuro? E segundo, colocar todos para trabalhar, focados no meu plano de trabalho, no meu objetivo, que é atingir a minha ambição. O encontro da Scott trouxe um ótimo exemplo das frutas para demonstrar que executar e planejar são processos de aprendizado constante. Que para atender o desejo do cliente é preciso ter domínio da cadeia produtiva, que é extensa com vários elos que precisam funcionar harmonicamente. Luiz Roberto, produtor de melão e melancia no Nordeste brasileiro, explicou a logística da companhia. Porque se um desses elos não estiver de acordo, o resultado final você não conseguirá ter uma fruta de qualidade, com o sabor que o cliente quer e que tenha principalmente uma vida de prateleira que te dê a condição do seu cliente poder comercializar com tranquilidade. O encontro de confinamento ressaltou ainda a importância da gestão de pessoas que precisam trabalhar motivadas e gestão de custos operacionais, que devem ganhar mais atenção dos produtores. O bloco fechou com a palestra sobre gestão de dados na suinocultura. Há cerca de 20 anos, o controle era feito assim, tudo anotado num caderno. Com o tempo, a empresa foi modernizando e investiu em tecnologia. Big Data, que é a grande análise dos dados, e blockchain, uma espécie de cartório das informações da empresa. Que a gente só consegue melhorar tecnicamente se nós conhecermos os números e os dados da nossa granja. Seja ela na parte de agricultura, bovinocultura de corte, suinocultura, aves, eu não consigo dar assistência se não tiver números. E os números bem utilizados fazem com que a gente tenha melhora nos índices técnicos e econômicos. Por conta da pandemia da Covid-19, 2020 vai ficar marcado, entre outras coisas, por um dos maiores desastres econômicos da história da humanidade, do qual praticamente nenhum país do mundo escapou. O Brasil sofreu fortemente os efeitos da crise, mas apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a pecuária brasileira continuou trabalhando, produzindo e crescendo. A explicação para esta capacidade de reação do setor é um dos assuntos do nosso editor Sidney Masco, que já está chegando para participar da função. Boa noite, Sidney. Bem-vindo ao programa. Boa noite, Renata. Muito boa noite para todo mundo. Mais firme do que esteio de aroeira na nossa missão consagrada de levar informação para o povo dessas freguesias pioneiras, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está se apresentando mais uma vez aqui na frente da televisão e já vai convidando os companheiros boiadeiros, as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro para assuntar e prestar atenção na nossa função novidadeira do dia. Pois a pandemia da Covid-19 pegou a pecuária brasileira no começo de um novo ciclo de alta nos preços do boi gordo, com grande carestia de mercadoria na praça e, ao mesmo tempo em que a demanda por carne passa por um momento de forte esquentamento, especialmente no caso do mercado internacional. Claro que isso está ajudando muito a tocar a boiada por uma estrada segura, mas o verdadeiro motivo da fortaleza que está sendo demonstrada pelo setor nessa situação de crise é a solidez da sua estrutura de sustentação. E para explicar direito o significado desse palavreado, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, diretor e analista de mercado da Scott Consultoria, que vai participar do programa Interneticamente, falando ao vivo diretamente de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo.
Boa noite, Scott. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, é uma grande satisfação ter a sua companhia virtual aqui no nosso rancho eletrônico e mais ainda agora, nessa ocasião especial, que a gente está fazendo a comemoração do aniversário de 15 anos do canal Terra Viva, que você, aliás, ajudou a construir desde o momento de fazer o alicerce dessa nossa casa, né? Então, seja muito bem-vindo mais uma vez à sua casa, Scott. Poxa, muito obrigado, Sidney, obrigado, Renata. É um prazer fazer parte dessa história, tá? E, Sidney, na verdade, os nossos anjos da guarda também são virtuais, né? E eles vivem do nosso lado. Por isso que as coisas vão acontecendo para o lado bom e para o lado construtivo. Parabéns para você, para a sua equipe, e parabéns para a TV Bandeirantes, para o canal Terra Viva. Muito obrigado, e para nós todos. Ô, Scott, mas afinal de contas, o que é que salvou, o que é que está salvando a pecuária brasileira dessa crise provocada na economia pela pandemia da Covid-19? Olha, Sidney, na verdade, o problema todo que a gente está, o problema da pandemia é um problema conjuntural, né? Mas a estrutura da pecuária de corte é bem sólida, não é? Nesses últimos 30, 40 anos, a pecuária evoluiu de uma maneira exuberante, magnífica, né? Então, a gente estava preparado para esse tipo de crise. E nós também estamos num período do ciclo pecuário cuja oferta de boiadas é menor, tá? Embora, então, o consumo interno tenha caído em função da crise, a oferta também era menor e nós temos ainda a oxigenação da exportação de gado, que tem mantido os preços bastante atraentes em meio a essa pandemia toda. Ô, Scott, quer dizer então que a gente já pode dizer que a pecuária brasileira chegou num momento de maturidade em termos de organização, de estrutura, organização empresarial? Você é otimista, né? A gente está nesse processo, como eu estou dizendo, é um processo. O Brasil é muito grande, você tem várias pecuárias no Brasil, com vários climas, né? Vários sistemas de produção, e sim, a pecuária brasileira está caminhando, nós não chegamos no clímax ainda, estamos longe, e essa é a nossa força, tá? Nós temos ainda muito que conquistar, temos ainda muito que produzir, nós participamos, aproveitamos todo esse boom da tecnologia da produção agrícola tropical, a pecuária embarcou nessa onda, e eu acho que pensando na pecuária nos próximos 30 anos, eu não vejo como a pecuária não ficar menos importante, tá? A pecuária já está bem estruturada, mas ainda tem muito que ser feito. Agora, Scott, assim que a pandemia efetivamente se instalou no Brasil, né, a primeira reação do mercado foi um forte despinguelamento no preço da arroba do boi gordo. Por quê, hein, Scott? Havia uma desconfiança na capacidade do setor de reagir à crise? Né, Sidney? Realmente foi um momento de insegurança, de medo, né? Afinal, todo ano é um ano de crise, não é? O anormal é quando não tem crise. E vindo essa bomba que caiu no nosso colo em março, então todo mundo parou, não é? Tanto é que os confinamentos eles foram postergados aí por 30, 40 dias. E é por isso que a gente tem, inclusive, esse vácuo de oferta agora. É por isso que os preços estão tão firmes. Mas o começo foi mesmo um medo, né? O que vai acontecer, como é que vai ser o consumo, como é que vai ser a exportação, como é que vai estar a economia mundial. E depois, é claro, como se trata de um alimento nobre, de alto valor biológico, né? As coisas começaram a circular e o Brasil esse ano deve bater recorde de exportação de carne de boi, de aves e de suínos. A gente viveu esse processo intensamente junto, né? Você com a gente com o nosso telespectador, com o companheiro boiadeiro que está vendo a gente aí na frente da televisão, mas vale a pena fazer a recordação. O que foi que fez, então, a situação começar a mudar lá atrás, em março, em abril, né? E impulsionou essa reação do mercado, Scott? Olha, fundamentalmente a diminuição da oferta, né? Você tem os preços dos animais de reposição num nível elevado de preço, aí os fazendeiros seguram as matrizes, as vacas, para produzir bezerro, porque o preço está bom, diminui a oferta
de bovinos para abate, não é? Que todo macho vai para abate, o flutuante é a fêmea, e você tem, é claro, o grande apetite chinês em função da crise provocada pela peste suína africana na China. No mercado interno, tá? Você tem um problema de consumo, porque a gente fechou os restaurantes, os serviços de alimentação de maneira geral, e o consumo deu uma caidinha, tá? E também aumentou o número de desempregados. Mas ainda assim, o mercado interno brasileiro é muito importante, e mesmo com esse desempenho fabuloso da exportação, ainda 75% da nossa produção é consumida por nós mesmos, pelo mercado doméstico. A gente tem sempre uma grande preocupação em relação ao mercado externo, né, em fazer esse fornecimento, em ser o primeiro, maior exportador mundial de carne bovina, né? Mas a pecuária brasileira, a cadeia produtiva da carne bovina, trata bem o seu consumidor interno, Scott? Boa, Sidney, boa pergunta. Sim, nós estamos melhoramos o nosso processo de industrialização da carne, do desmonte do boi. A nossa vida de prateleira da carne brasileira ela é muito maior do que a dos norte-americanos, do que a da comunidade comum europeia. A gente procura entender o que o consumidor quer, não é? Então a gente faz carne gourmet para quem quer carne gourmet e a gente faz carne moída para quem quer carne moída, tá? Sim, eu acho que a indústria frigorífica ela tem corrido atrás do que o mercado consumidor quer, não só também com relação à palatabilidade da carne, mas também com relação ao meio ambiente, processos industriais e sanidade do produto, e hoje em dia a sanidade do seu time de colaboradores. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar justamente agora, né? Quer dizer, evidentemente que o mercado externo responde por uma parte extremamente importante, principalmente no sentido de irrigar aí a cadeia produtiva da carne com dinheiro, com dólares, né? Então, quais são os pontos em que a pecuária brasileira e toda a cadeia produtiva da carne nacional precisa caprichar mais, precisa tomar mais cuidado, Scott, para não levar rasteira dos concorrentes no mercado internacional? Bom, no mercado internacional, Sidney, a concorrência é violenta, tá? Nós brigamos com os australianos, brigamos com os norte-americanos, brigamos com os argentinos, brigamos com a própria comunidade europeia, não é bolinho, tá? O que nós temos que melhorar, tá? Nós temos que amplificar os nossos mercados, né? Hoje está muito concentrado em China e Hong Kong, a gente precisaria ter mais adidos agrícolas, ser mais ativos na promoção do produto nacional. Nós saímos de uma crise sanitária, né, com febre aftosa e todas essas coisas, a gente acabou, nós solucionamos esse problema, mas ainda é um problema que é um problema. Essa é uma conduta que ainda a gente tem que melhorar, a questão da fiscalização de fronteiras, etc. Não é? Inclusive a liberação de ontem aí de zonas livres de aftosa veio justamente para conquistar esses mercados que o Brasil ainda não acessa, como Coreia do Sul, Japão, etc. E como eu estava te dizendo, a gente tem ainda alguns pontos críticos, e esses pontos críticos ainda a gente precisa trabalhar melhor. Precisa se organizar, né, Sidney? Exatamente. Ô, Scott, agora para a gente voltar um pouquinho aqui no nosso dia a dia, né, no cotidiano do mercado, o boi gordo vai continuar subindo aí nessas próximas semanas? Essa é a pergunta medonha da noite, viu, Sidney? De $1 milhão. $1 milhão, tá? Mas a expectativa é de alta, sabe? Porque é claro que se acontecer alguma hecatombe aí, a coisa muda, mas a expectativa é de mercado firme ao longo desse semestre. É claro que tudo vai depender da pandemia, a gente não pode adivinhar o futuro, mas pensando só na maneira da estrutura do negócio pecuário, o cenário é de preço firme e deve continuar assim o ano que vem e também em 2022. Tá bom, Sidney? É otimismo. Tá ótimo, né? Vamos acreditar nisso e tomara que isso se concretize mesmo. Scott, queria agradecer demais a sua participação, não só nesse programa festivo de hoje, nessa semana festiva que nós estamos comemorando aqui o nosso aniversário de 15 anos do Terra Viva, mas desde os últimos 15 anos, né, que você tem nos ajudado, tem sido um grande parceiro aí para a gente, tem nos fornecido dados preciosos que
permitem que a gente, junto com os nossos telespectadores, consiga entender o que está acontecendo na pecuária brasileira e se posicionar diante dessas situações. Então, muitíssimo obrigado, né? E a gente continua parceiro pelos próximos 30 anos ou 40 anos, talvez, quem sabe a gente ainda esteja aqui, né? Obrigado, viu, Scott? Grande abraço para você e para toda a sua turma boa aí. Muito obrigado, uma longa vida para você em particular, para Terra Viva em geral e para todo o seu time aí, que eu também sei que são gente de primeira categoria. E um abraço para todos nós e saúde para todos. Para todos. Obrigado, Scott. Até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com a companheira Renata Afonso. Agradeço também ao Scott, ele sempre foi muito gentil recebendo a nossa equipe, especialmente eu e o Paulinho. E você, Sidney, volta daqui a pouco com mais informações. Até já. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, as informações do mercado do boi magro e da reposição. Até já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. O Ministério da Agricultura reconheceu nesta terça-feira os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Acre, além de 2 regiões do Amazonas e do Mato Grosso como zonas livres da vacinação para a febre aftosa. A medida foi confirmada com a assinatura de uma instrução normativa pela ministra Tereza Cristina e passa a valer a partir de 1º de setembro. Com isso, o governo federal poderá encaminhar o pedido de status internacional à Organização Mundial de Saúde Animal. Com a assembleia prevista para maio do ano que vem, a entidade internacional pode emitir a certificação que vai permitir a entrada dos estados em novos mercados mundiais. Também nesta terça-feira, entidades do Rio Grande do Sul se manifestaram sobre a retirada definitiva da vacina no estado. Em votação, 44 entidades se posicionaram a favor e 35 foram contra. Pelo Twitter, o secretário de Agricultura, Covatti Filho, comemorou o novo status do Rio Grande do Sul. Segundo ele, uma conquista histórica. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. Em Rondônia, a alta da semana ficou para o bezerro de desmama. A demanda por animais de reposição está aquecida no estado. É o que mostra o relatório mais recente elaborado pela Scott Consultoria. Se a gente pegar o início do ano como referência, os preços dos animais para reposição tiveram valorização de 25,2%, considerando a média de todas as categorias monitoradas pela Scott. Nesse mesmo intervalo, o mercado do boi gordo registrou alta de 21,3% na média de todas as categorias, o que piorou o poder de compra do recriador e invernista em 3%. No período analisado, a maior demanda foi pelo bezerro de desmama nelorado de 6 arrobas, que aumentou 33,8% e hoje está cotado em R$ 1.900 por animal. De acordo com o levantamento, a pior relação de troca ficou para essa categoria, com queda de 9,3% no período. Em janeiro deste ano, com a venda de um boi gordo de 18 arrobas, era possível comprar 2,07 bezerros desmamados. No cenário atual, o pecuarista consegue comprar 1,87 bezerro desmamado. Para os próximos dias, a expectativa dos analistas é de que os preços continuem firmes, sustentados pela oferta limitada e demanda aquecida por animais para reposição. E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Masco para saber como ficou o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o Brasil. É com você, Sidney. Obrigado, Renata. O que tem para ser contado para o companheiro boiadeiro que está sentado aí na frente da televisão, aqui, falando assim, no geral, do Brasil inteiro, o nosso mercado pecuário, por enquanto, ainda está obedecendo a tradição e o calendário, com o carretão se mantendo aí embicado com firmeza, com muita vontade e disposição no rumo de subida do estradão. A explicação para esta situação atual não chega a ser propriamente assim uma grande novidade, né? Até porque, conforme a gente tem comentado aqui de assim e outro também, a sua parte principal é o extraordinário aperto na oferta de gado terminado em praticamente todas as regiões de comercialização de animais do país. Para completar essa conjugação altista que hoje está mandando na negociação,
Conforme também já é do conhecimento do amigo pecuarista, a demanda por carne tem estado sempre um pouco acima do que era o esperado, tanto aqui para o nosso próprio abastecimento, quanto também para fazer o atendimento do setor exportador. Bom, e a questão agora é de assuntar bem o eito para saber o que é que pode mudar daqui para frente. E a esse respeito, a gente chama a atenção do fazendeiro para um ligeiro aumento havido aí no tamanho da programação de abate em algumas regiões, onde o dono do frigorífico teve de largar a mão de teimosia e aceitar aumentar o preço da mercadoria. Além disso, por conta aí da crise da economia provocada pela pandemia da Covid-19, existe hoje no mercado um certo medo de que o dinheiro do trabalhador brasileiro acabe antes ainda do que era o normal, do que acontecia antes aí desse enredo no nosso mercado, e aí a situação ficaria complicada para o nosso lado também. Bom, de qualquer maneira, no balanço do dia da Scott Consultoria, nesta quarta-feira, foram registradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que em 12 o que aconteceu foi um aumento nos preços, e só em uma única e solitária o mercado andou na direção contrária. E o serviço de fazer a recitação dessa relação, mais uma vez, está por conta e responsabilidade da companheira Renata Afonso. A única derriçada do dia aconteceu no noroeste do Paraná, com a vaca sendo derrubada para R$ 203, com prazo de 30 dias para pagar e já descontada a parte do fundo rural. Do lado positivo da tabela, temos Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, onde a alta foi geral, com o macho indo para R$ 227,50 e a fêmea para R$ 215,50. No Triângulo Mineiro, o boi pulou para R$ 224,50. Na região sul de Goiás, o macho aumentou para R$ 217,50 e a fêmea para R$ 210. No sudeste de Mato Grosso, o boi arribou para R$ 203 e a vaca para R$ 194. No sudoeste do estado, a fêmea não sai por menos de R$ 189. No sul da Bahia, o macho vale agora R$ 228,50 e a fêmea R$ 221,50. No oeste baiano, o boi está cotado em R$ 227,50 e a vaca também em R$ 221,50. Em Redenção, no Pará, o novo preço do macho é de R$ 214,50. Em Paragominas, subiu tudo, com o boi a R$ 211 e a vaca a R$ 203. No norte do Tocantins, o macho sai por R$ 220,50 e a fêmea por R$ 209. No Rio de Janeiro, o boi aumentou para R$ 215,50 e a vaca para R$ 204. No Espírito Santo, quem quiser comprar vai ter que desembolsar pelo menos R$ 213 pelo macho e R$ 209 pela fêmea. Aqui no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, o caso foi de estabilidade no mercado, com o boi sendo negociado a R$ 224,50 por arroba. Tá certo então, e agora está chegada a tão esperada hora da recitação do versinho caipira do dia, lembrando que nesta semana festiva, a gente escolheu como tema boiada e boiadeiro. Então, vai ouvindo. Eu fui comprar um lote de garrote na fazenda da Água Funda, mas enjeitei porque só tinha boi tucura, que é de muito chifre e pouca bunda. Eu não sou boiadeiro de teusura, mas com dinheiro eu não faço bobagem nem loucura e prefiro esticar a viagem sem ligar para longura, se este for o preço que eu tiver de pagar para ter na minha invernada uma boiada que seja merecedora do meu apreço. Tá certo, então, eu considero assim arrematada a minha participação no programa de hoje. Volto amanhã, deixo um grande abraço para todo mundo e devolvo agora a palavra à companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Amanhã você volta trazendo mais informações para a gente e mais versinhos. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos nesta quinta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com um noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.